Realmente Deus é grande, Deus é grande. A gente está falando nesse mês de julho sobre relacionamentos. E a gente está falando isso porque nós cremos que na nossa igreja, os relacionamentos é que nos fazem crescer. É bom estar aqui no domingo, mas você não conhece todo mundo, você não sabe o nome de todo mundo, você não sabe o que está se passando com todo mundo. Se você precisa de ajuda, você não sabe quem vai te ajudar. E nós cremos então que o crescimento da igreja se dá com conexões, por isso que nós chamamos os grupos de conexão, em que nós nos conectamos. E nós cremos então que nós precisamos continuar trabalhando e ver os benefícios de relacionamentos, amizade. São nos grupos que você conhece as pessoas, são nos grupos que você faz relacionamentos, tem amizade, tem gente para te ajudar, gente para orar por você, gente para cuidar de você no momento que você precisa. E nós paramos durante o mês de julho para a gente focar na igreja sobre relacionamentos e voltamos em agosto. Eu espero que toda a igreja participe de um grupo de conexão. Nós estamos dando o tema dessa mensagem, Awesome Relationships. A palavra awesome no inglês significa fantástico, magnífico, incrível. Eu gosto muito dessa palavra. E você pode notar nessa foto que cada foto ali foi escolhida com cuidado. Eu trabalhei com a minha esposa e ela tem um olho muito melhor do que eu para me ajudar. Eu dei para ela, é isso que eu quero. E ela foi escolhendo essas fotos, elas são representativas. A minha foto da Teresa não está ali. E a razão que a gente fez isso, porque a gente queria notar. Se você vai notar, nós temos nos dois cantos, dois casais. Um representando um casal novo, outro representando um casal que já tem os seus filhos criados. Mostrando que a base da sociedade de relacionamentos é o casamento. Depois nós temos um casal com filhos, mostrando que a criação dos filhos é muito importante no desenvolvimento de relacionamentos, como nós vamos ver na mensagem de hoje. E depois nos outros cantos nós temos duas mulheres e dois homens em relacionamento de amizade, porque a amizade é muito importante. Cada foto ali representa uma das mensagens que nós vamos estar pregando. Semana passada foi falado de coisas que nos ajudam a construir relacionamentos e coisas que nos ajudam a destruir relacionamentos. Porque a verdade é que existem, seja qual for o relacionamento, marido, mulher, familiar, amigos, de amizade, de patrão e empregado, a gente tem maus relacionamentos ruins. E todos nós sabemos o que é isso, porque nós já tivemos relacionamentos ruins. Alguns tiveram relacionamentos ruins no seu casamento. Outros são relacionamentos médios. Ou seja, não é nem ruim nem bom, é médio, vai tocando. Como diz o pagodinho, deixa a vida me levar, para ver até onde vai chegar. E geralmente acaba em um lugar de desespero, em lugar de decepção, o casamento acaba. E existem relacionamentos bons relacionamentos. Relacionamentos que graças a Deus se tornaram bons. E existem relacionamentos que são magníficos, são fantásticos, são incríveis, são awesome. E é isso que nós queremos na nossa igreja. Nós queremos que os nossos relacionamentos possam melhorar. Se é ruim, possa se tornar pelo menos médio. Se é médio, que se torne bom. E se é bom, que se possa tornar incrível. O William falou sobre o padrão de Deus de amor. E o padrão de Deus de amor é muito alto. E Deus coloca esse padrão alto de propósito. Ele sabe, porque a passagem que o William mencionou, ela termina assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o padrão é perfeição como Deus. Alguém aqui já alcançou? Alguém aqui já é perfeito como Deus? Eu queria saber, porque eu queria conversar com você. Mas Deus continua falando, o padrão é perfeição. E o padrão é alto porque Deus quer que a gente chegue mais perto. Então a gente tem que falar de que o nosso alvo é relacionamentos incríveis, awesome relationships. Relacionamentos incríveis. Então hoje nós vamos focar na família. Eu tenho dado o título dessa mensagem, Lutando por uma Família Incrível. E essa palavra lutando, ela é usada de propósito. Antes de nós começarmos, vamos ler a palavra de Deus. Salmos 127 e 128. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, você pode ler na versão que você quiser, mas eu espero que você leia a sua Bíblia nesse momento. Note que o cabeçalho do Salmo 127 nos diz quem escreveu esse salmo, diz que esse é um salmo de Salomão. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que Salomão, embora não era um homem perfeito, cometeu muitos erros, Deus deu a ele uma sabedoria inigualável, uma sabedoria
especial, extraordinária, uma sabedoria dada por Deus. Ele foi o homem mais sábio que existiu, então tudo que ele escreve é importante para nós. E ele escreve dessa forma, inspirado pelo Espírito Santo: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E agora ele entra na família. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, filhos são presente de Deus. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Só para você entender essa metáfora, ele está usando o guerreiro que tem flechas na sua aljava. Ele diz que os nossos filhos são como flechas, a gente cuida delas até um dia, a gente solta a flecha, mira no alvo, mas quando sai da gente, a gente tem outros fatores. E flecha tem uma coisa que os nossos filhos têm uma coisa que flecha não tem, eles têm controle próprio, vida própria e vontade própria. Então quando você solta, não está mais nas suas mãos. Outra coisa que diz aqui, o verso diz que são os filhos nascidos na juventude. Hoje, mais e mais, devido a vários fatores, pessoas estão tendo filhos mais tarde. Mas a vontade de Deus, existe uma razão para isso, é que a gente tenha filho na nossa juventude, filho cedo. Porque ter filho cedo é importante, porque você pode devotar mais tempo de qualidade e força para os seus filhos. E o texto continua dizendo assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor. Como é feliz quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe a você desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, terceira geração, seus netos, haja paz em Israel. Amém, queridos? Quais são as características de famílias incríveis? Quais são as características que as famílias que não são boas, mas são incríveis, que não são médias, mas são incríveis? Quais são as características que podem inspirar a mim e a você a termos famílias incríveis? Eu pensei em algumas delas e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira característica de famílias incríveis é que famílias incríveis colocam Deus no centro. Repita comigo, por favor, número 1. Famílias incríveis colocam Deus no centro. Note que o Salmo 127 afirma que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A família é considerada neste Salmo uma casa. E diz que se o Senhor não é o centro, a construção será falha. A segunda afirmação no Salmo 128 diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira característica de famílias incríveis é que famílias incríveis, de acordo com a palavra de Deus, têm Deus no centro da família. E ter Deus no centro da família garante as suas bênçãos. Quanto mais a gente tira Deus no centro, e centro é isso, a cruz está no centro aqui, ela está aqui por um propósito. Tudo na nossa igreja é feito por propósito. E quando nós colocamos essa cruz no centro, ela está dizendo uma coisa importante.
Mas toda vez que a gente tira Deus do centro e coloca Ele ao lado, outra coisa vai estar no centro. No centro nunca vai estar vazio. E quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, os problemas começam a acontecer. Um grande exemplo disso é que esse país foi construído com Deus no centro. A beleza dos Estados Unidos, a razão que as pessoas até hoje querem vir de toda parte do mundo para entrar. Todas as pessoas querem vir de todas as partes do mundo para esse país ainda. É porque esse país foi fundado com Deus no centro. A história dos Estados Unidos diz que as pessoas que fundaram esse país, os documentos que regem esse país, a Constituição, a Declaração de Independência, tem Deus no centro. E até na moeda dos Estados Unidos diz assim: em Deus nós confiamos. Mas é triste que aos poucos os Estados Unidos estão tirando Deus do centro. E à medida que Deus sai do centro, a gente vê os problemas que acontecem nesse país. Quando Deus foi tirado das escolas, os problemas aconteceram nas escolas. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Deus precisa de estar no centro. Não há famílias perfeitas, porque não há pessoas perfeitas. O homem não é perfeito, a mulher não é perfeito, mas se você coloca um Deus perfeito numa família imperfeita, num relacionamento imperfeito, a coisa começa a ficar melhor. Eu gosto muito dessa passagem, eu quero que vocês olhem, que está projetada para você. Ela está em Neemias capítulo 4, verso 14, assim: não tenham medo deles. Quem são eles? São os inimigos. Não tenham medo deles. Não tenham medo das forças contra a família. Não tenham medo do que Satanás está pensando com as famílias. Não tenham medo de ter filhos, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz: não tenham medo deles. Em vez disso, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. No inglês, essa palavra temível é a palavra awesome. Lembre-se que Deus é o Senhor, Ele é grande e Ele é awesome. Ele é temível, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A passagem então está dizendo o seguinte, que em vez da gente ter medo dos inimigos, nós devemos lembrar de Deus. Lembre-se que Deus é grande, lembre-se que Deus é... Lembrar de Deus significa colocar Ele no centro da nossa vida, da nossa casa. Deixa eu falar para vocês formas práticas que você pode fazer isso. O que significa ter Deus no centro? Porque a gente pode falar muita coisa, mas não fazer. Começa da primeira coisa, coisas práticas. Como é que eu posso colocar Deus no centro da minha família? Primeiro, eu posso estabelecer um devocional semanal ou diário, um devocional familiar. Se Deus é no centro, eu tenho que fazer que a igreja começa em casa. Deixa eu repetir isso. E se você concorda, diga amém. A igreja começa em casa. E vocês que são homens, a Bíblia diz que o pai é o sacerdote do lar. Então, um devocional diário significa que o pai, juntamente com a mãe, reúne os seus filhos e diz assim: olha, hoje é quarta-feira ou terça-feira, é o nosso dia de devocional diário. Quando os nossos filhos eram crianças, nós fizemos isso. Quando eles tinham 3, 4, 5 anos, a atenção deles era muito curta e nós fazíamos só por 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. À medida que eles foram crescendo, nós aumentamos. Nós não fazíamos diariamente, nós fazíamos semanalmente, mas nós fazíamos devocional familiar. Hoje que nossos filhos não estão mais em casa, nós continuamos fazendo, eu e Tereza. Todos os dias, de segunda a sexta, eu e Tereza sentamos juntos como casal. Lemos uma passagem da palavra de Deus, ajoelhamos e oramos juntos. Se você quer bênção na sua família, se você quer bênção na sua casa, coloque Deus no centro. Segunda coisa que você tem que fazer, que é muito prático, é orar antes da alimentação. Ensinar os seus filhos a fazer isso. Isso é uma forma de você dizer assim: olha, a gente vai almoçar, a gente vai tomar café, a gente vai jantar, mas tudo veio de Deus. E você ensinar os seus filhos desde cedo: a gente não come sem primeiro fazer uma oração e agradecer a Deus. E louvar a Deus pela alimentação. Isso é colocar Deus no centro. Uma terceira coisa que você pode fazer para colocar Deus no centro é fazer do domingo, o dia do Senhor, prioridade na sua vida. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou o exemplo de perfeição de maneira nenhuma. Quem me conhece, conhece meus defeitos. É só andar comigo que você vai conhecer os meus defeitos. E se eu andar com você, eu também vou conhecer os seus, porque não tem ninguém perfeito.
Então eu não quero me colocar aqui como perfeição, eu vou falar de alguns fatores que eu errei também, e quando eu achar que eu errei, eu vou falar com vocês, mas essa parte eu posso dizer para vocês que eu e Tereza tivemos muito cuidado. Nós fomos criados dessa forma, ela foi criada no catolicismo, eu fui criado no protestantismo, mas quando nós casamos, nós fizemos uma decisão muito cedo, que o domingo é dia do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala lembra, ela está dizendo coloque no centro. E um dos 10 mandamentos é lembre do dia do sábado para o santificar. Então desde cedo nós ensinamos nossos filhos, domingo é dia do Senhor. E não tinha pergunta, não tinha esse negócio, posso ficar em casa? Não tem como ficar em casa, domingo é dia do Senhor. E a gente fez isso, e mesmo quando os nossos filhos cresceram, entraram na adolescência, na época de rebeldia, eles sabiam, está vivendo na nossa casa, se está vivendo embaixo do nosso teto, se está comendo a nossa comida, sabe que o domingo é dia do Senhor. E eles tinham que estar na igreja. E a gente faz isso há muito tempo, e mesmo quando a gente está viajando, eu posso estar em qualquer parte do mundo, eu posso estar na Suécia como eu já estive, eu posso estar na Tailândia como eu já estive, a gente procura uma igreja no domingo de manhã para adorar ao Senhor. Por quê? Porque a gente está dizendo, Deus é importante na minha vida. Eu posso estar onde for, eu vou procurar uma igreja, eu posso estar no Yosemite, eu vou procurar uma igreja no Yosemite para louvar ao meu Deus. Isso é dizer para Deus, Senhor, Tu estás no centro da minha vida. Então você lê a Bíblia, você faz devocional, você ora antes de comer, mas o mais importante é fazer o que o Salmo 128 diz, é andar nos seus caminhos, é viver aquilo que você aprende, é viver como pai, como mãe, como casal, os princípios de Deus na sua vida, porque os nossos filhos estão observando, as pessoas estão observando, então você faz isso para o seu bem, mas você faz isso para o bem da sua família. Então, a primeira característica de famílias incríveis, ela tem Deus no centro. A segunda característica de famílias incríveis, elas são alegres e divertidas. Leia comigo o número 2, são alegres e divertidas. O que significa isso? Olha o Salmo 128, verso de número 3. Diz assim, sua mulher será como videira frutífera, videira dá vinho, em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira, está falando de azeite ao redor da sua mesa. A Bíblia Vida traduz esse versículo da seguinte forma: sua esposa será uma fonte, olha isso, sua esposa será uma fonte de alegria para você, seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova reunidos à volta da mesa. Isto fala de alegria e diversão familiar. A segunda característica de famílias incríveis é que os membros são alegres, os membros se divertem, os membros gostam de estar em família. Infelizmente, as famílias de hoje estão se tornando muito ocupadas, muito negativa, as pessoas não se divertem juntos, não gastam tempo juntos. O que está acontecendo hoje é que as famílias estão separadas, os filhos estão sempre no videogame, porque os pais não têm mais paciência, já acorda de manhã, já entrega um videogame, já entrega um iPad, já entrega um iPhone na mão deles, um telefone na mão deles, não tem tempo mais para falar juntos, os pais estão no telefone, os filhos estão no videogame, a televisão está ligada, ninguém mais ri, ninguém mais conversa, ninguém mais se diverte, ninguém mais gasta tempo juntos. Você sabe que a palavra lareira, a palavra veio de lareira, porque no inverno, na Europa, as pessoas se reuniam em volta da lareira para rir, para conversar, para gastar tempo juntos. A vida é muito mais do que trabalho, embora trabalho é importante. A vida é mais do que somente disciplina, é necessário divertimento, alegria, passarmos tempo juntos. Eu me recordo que quando nossos filhos estavam crescendo, eu tinha sempre uma câmera, eu gostava muito de filmar, sempre gostei de filmar. E lembra aquelas câmeras de videocassete enormes, desse tamanho aqui mais ou menos, que a gente botava... Então, eu me lembro que quando eu fui viajar para a França, nossos filhos eram pequenos, uma mala era só a minha câmera. E aonde a gente ia, a gente filmava. Então, eu tenho lá em casa vários videocassetes, uma caixa de videocassete, aqueles videocassetes enormes, grandes, aqueles videocassetes que estão guardados lá em casa, enorme. E o que acontecia então é que esses videocassetes estavam tomando espaço, eu não tenho mais VHS, então eu peguei todas elas e eu resolvi que eu ia digitalizá-los. Eu encontrei uma companhia, eu mandei para a companhia todos eles e foi digitalizado. Então agora eu posso olhar todos os vídeos antigos no meu telefone.
Aí quando chegou, eles mandaram a notícia e eu comecei a assistir, eu e Tereza, esses vídeos, nossos filhos com 3 anos, com 2 anos, e eu me lembro quando eu estava em Paris com eles, uma vez que a gente fez uma viagem, a gente chegou lá e no meio da noite a gente não conseguia dormir. E a gente não filmou tudo, a gente rindo, a gente brincando, a gente comendo, e aquela viagem inteira foi muito divertida. Eu e Tereza tínhamos o cuidado que todo ano, durante a Páscoa, a gente fazia uma viagem. E a gente ia com os nossos filhos para a Disneylândia, a gente ia com os nossos filhos para o Yosemite, início para os filhos. Uma vez nós fomos para o Grand Canyon, uma viagem de mais de 12 horas. E naquela época não havia videogame, naquela época os carros não tinham nada do que tem hoje. Os nossos filhos tinham que ir atrás conversando com o outro. E a gente tinha que conversar a viagem inteira, 12 horas. E quantas vezes eles falavam, já está chegando. Are we there yet? Quantas vezes o Felipe e a Gabe brigavam lá atrás, e a gente tinha que parar o carro e falar, vocês não podem brigar. Mas nós fizemos memórias. Sexta-feira, em preparação para essa mensagem, eu e Tereza saímos do culto, o pastor Márcio estava pregando, eu falei, eu vou sair porque eu tenho que fazer uma coisa. E nós fomos na sala das crianças. A gente não decorou nada, a gente não ensaiou nada. Nós chegamos na sala das crianças e falamos assim, olha, a Tereza falou assim, o pastor vai pregar e ele quer usar vocês como ilustração. E ele vai fazer 2 perguntas. Quantas de vocês, crianças, gostariam de ser voluntários? Então, algumas crianças levantaram as mãos, algumas não quiseram. E o Fabrício, com muito cuidado, estava lá e a gente fez algumas perguntas para eles. 2 perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria que vocês ouvissem o que eles falaram. Esse vídeo está em inglês, e é claro que eles têm muito a mais facilidade de falar inglês. Eu apresentei no inglês e depois, pais, eu posso passar para vocês eles falando inglês, que eles têm muita mais facilidade. Mas a gente pediu que eles falassem também em português. Eu queria que vocês ouvissem eles, por favor. Você ouviu o que eles falaram, queridos? O que você faz para se divertir com a sua família? Ir para a praia, ir para a piscina, ir para no fundo comer o papai. Noah, de uma forma muito linda, eu quero gastar tempo com meus pais. E no inglês ele falou muito melhor, porque é mais fácil para ele. Ele disse assim, meu pai e minha mãe trabalham muito. E o que eu mais quero é ficar em casa nós 3 e gastar tempo de qualidade, fazendo nada. Note que nenhuma dessas crianças falou que quer um novo videogame, um novo iPad. Aqui gastou um pouquinho mais desse Great America. Mas a maioria delas era parque, piscina e no Monkey Bar. Queridos, não leva muita coisa para a gente se divertir com os nossos filhos. A gente pensa que vai levar muito dinheiro. Os nossos filhos querem o nosso tempo, mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia tem muito a falar sobre divertimento. Eu queria que vocês olhassem e vissem esses versículos. Olha o que Salomão diz no livro de Eclesiastes, ele diz assim, por isso eu recomendo, isso é o homem mais sábio do mundo, eu recomendo que se desfrute a vida, que se divirtam. É como diz a nova tradução da linguagem de hoje. Eu recomendo que vocês se divirtam. Eu não sei se vocês sabiam que esse versículo está na Bíblia. A gente pensa que a Bíblia só diz, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem. A Bíblia diz Deus em primeiro lugar, mas eu quero que vocês se divirtam. Outro versículo muito lindo em 1 Timóteo diz assim, Paulo diz assim, Deus que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Deus nunca vai pedir tudo de você. Deus nunca vai pedir tudo de você. Porque Ele quer começar com o seu coração. Quando a gente dá o dízimo é 10%, Ele deixa 90% para nós. Quando Ele diz assim, eu quero que vocês me dê
Um dia da semana, ele deixa 6 para nós. E mesmo no dia, se você olhar o sábado na Bíblia, sempre começava com adoração. Por isso que na nossa igreja, eu logo quis trazer o culto pela manhã. Porque o culto da manhã significa a primeira parte do dia para Deus. Mas o restante do domingo, quando você olha na Bíblia, o sábado era para ser gasto primeiro com Deus e depois em família, se divertindo. E diz que Deus nos dá todas as coisas para que a gente possa ter o nosso prazer. Eclesiastes capítulo 11, verso 8, muito importante assim: viva alegre durante todos os anos da sua vida. O propósito de Deus é que você experimente a alegria todos os anos da sua vida. Esse versículo no inglês e na original é até mais forte, porque em vez de dizer todos os anos, é assim, cada dia dos anos que você vive. E essa tradução é até melhor. Viva com alegria cada dia nos anos que você vive. O que quer dizer isso? Por que cada dia é importante? Porque é o único dia que você tem, a única garantia que você tem é o dia que você vive. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 15 anos. Você diz assim, não, eu vou malhar, vamos trabalhar, para a gente construir um futuro para nós. E depois a gente vai gozar. Depois a gente vai desfrutar. Você não sabe o que vai chegar lá. Desculpa, eu vou falar uma coisa que é muito importante. Quantas pessoas, elas gastam todas as suas energias e todo o seu tempo construindo casas no Brasil e no processo destroem os seus lares aqui. A palavra de Deus diz que viva alegre durante todos os anos da sua vida. Eclesiastes 9:9 diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama. Aproveite a vida com a mulher que você ama. E para as mulheres diz assim: aproveite a vida com o homem que você ama. O maior legado que você vai deixar para os seus filhos é o amor. Nenhum casal é perfeito, todo casal discute, todo casal briga, mas o maior legado que você vai deixar para os seus filhos é que seus filhos falam assim: meu pai amava minha mãe amava o meu pai. Esse é o maior presente que você pode deixar para os seus filhos, o amor. Eu e Tereza já estamos numa nova fase da nossa vida, nossos filhos não estão mais em casa, já saíram de casa há muito tempo. A gente é aqui, como fala na América, empty nest, ou seja, o ninho está vazio. Os passarinhos já voaram. E algumas pessoas dizem assim, não é chata a vida de vocês, não. Vocês não têm saudade dos filhos de vocês, não. A gente tem saudade, mas está contente que eles foram embora. É muito bom estar eu e ela junto. É gostoso demais. Não é porque ela está aqui não, a pessoa que eu mais amo gastar tempo junto se chama Tereza Carvalho. E eu creio que o mesmo ela pode dizer de mim. Aliás, eu tenho certeza que não tem outra coisa que ela gosta mais do que gastar tempo com Fernando Carvalho. Amém? Viva alegre com a mulher que você ama. Olha o que esse versículo diz: os filhos são um presente do Senhor. Alguns deles a gente quer trocar, mas são presentes. São presentes que Deus tem nos dado. Para que é um presente? Um presente é para a gente goze, um presente é para a gente amar. Então, aproveite os seus filhos. Preste atenção, olhe para mim, principalmente vocês que têm filhos novos. Toda fase de filho é boa. Eu estava olhando o Ângelo sair com a sua filha lá atrás, eu estou vendo a Heloísa lutar com a outra ali. Mas essa fase é muito gostosa, porque vai passar. E vocês vão sentir saudade dela. Mas quando eles estão na idade do Noah, também é gostoso demais, é legal demais. Eu vou dizer para vocês, até quando eles são adolescentes, é muito gostoso. E quando eles casam também é bom. E quando eles têm filhos, é maravilhoso. Aproveite o seu filho aonde você está, no nível que você está. Características de famílias incríveis. Número 1, leia comigo. Famílias incríveis colocam Deus no centro. Número 2, famílias incríveis são alegres e divertidas. E número 3, leia comigo. Famílias incríveis incentivam o crescimento uns dos outros. O que significa isso, pastor? Famílias incríveis apoiam os outros no crescimento. Todos têm que crescer na família. O homem como marido tem que crescer, a mulher como esposa e mãe tem que crescer, e os filhos têm que crescer.
E quando eu falo de crescimento, eu estou falando de vários aspectos. Preste atenção nesse versículo projetado para vocês, Lucas 2,52, falando de Jesus, diz assim: Jesus ia crescendo em, número 1, sabedoria. Segundo, estatura. Terceiro, graça diante de Deus. Quarto, graça diante dos homens. Olhe para esse versículo que você vai ver 4 importantes áreas de crescimento. Jesus cresceu de forma mental, ele cresceu na sua mente, em sabedoria. Segundo, Jesus cresceu de forma física, em estatura. Terceiro, Jesus cresceu de forma espiritual, com graça diante de Deus. E quarto, Jesus cresceu com crescimento social, graça diante dos homens. A família é o laboratório que Deus nos dá para que a gente possa crescer nessas 4 áreas. É na família que nós temos que ter um ambiente, uma atmosfera que nos ajuda a crescer como pessoas, na área mental, na área social, na área física e na área social. Quais são as lições que nós aprendemos em família? Preste atenção nisso porque isso é muito importante. Olha para mim só um minuto. Todos nós temos áreas positivas e negativas na nossa vida. Todos nós. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Eu garanto para você, e eu falo isso baseado na palavra de Deus, mas também numa área que eu fui treinado nela, que é a área de psicologia. Está provado que o que nós somos vem de 2 fontes. Primeiro, a nossa herança genética, genes, os genes têm muito a ver com isso. Então, a herança genética é importante. Mas existe uma outra área que é tão importante, ou talvez mais importante do que a herança genética, que é o nosso ambiente familiar. Tal é que é mais importante que você pode ter 2 gêmeos idênticos têm genes iguais, mas eles são diferentes. Porque, embora foram criados pelos pais da mesma forma, eles tiveram reações diferentes ao meio ambiente de forma diferente. Então, preste atenção. Tudo de bom que você tem e tudo de ruim que você tem, a fonte vem na família. Por isso que a gente está falando de relacionamento familiar, porque se você aprender algumas lições em família, você vai ter facilidade nos outros relacionamentos mais tarde. Muitas pessoas têm relacionamentos difíceis no casamento porque tiveram relacionamentos difíceis na sua família, aprenderam de forma errada. Se você aprendeu coisas erradas, lá você vai replicar e você pode consertar, mas a tendência é replicar. Por isso que quantas vezes fala assim, olha, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser como minha mãe. Aí você casa e você se torna o quê? Igualzinho à sua mãe, igualzinho ao seu pai. Porque o que você aprendeu lá fica por muito tempo. É possível tirar, mas demora muito tempo. Então, a gente tem que aprender, porque se a gente aprender na família, a gente vai ter facilidade nos outros relacionamentos. A primeira coisa que a gente aprende é como lidar com sentimentos. E eu estava falando, minha esposa me conhece, a gente estava conversando isso essa manhã, é uma das áreas que eu tenho muita dificuldade é lidar com sentimentos. Eu sou mais na razão, mas sentimentos para mim é mais difícil. E a razão disso eu posso traçar pelo crescimento que eu tive. Meus pais são muito carinhosos, muito amáveis, mas lidar com sentimentos, lidar com expressões de sentimentos, não foi algo que a gente aprendeu em casa, então é difícil para mim. É difícil para os meus irmãos. Alguns temos mais facilidade do que outros, embora nós tivemos uma excelente criação, mas essa área ficou faltando. O que eu quero dizer com aprender a lidar com sentimentos? Aprender a expressar o que está sentindo, aprender a nomear os seus sentimentos, o que é próprio, o que não é próprio, o que é certo, o que não é certo. Uma das coisas piores que os pais fazem, pior coisa que o pai faz, é quando a criança chora, ele diz assim, não chora não, meu filho. Chorar é bom. Em vez de você falar, não chora não, meu filho, você tem que perguntar, por que você está chorando? Qual é a razão que você está chorando? Então, a gente aprende a lidar com sentimentos na família, a gente aprende a diferenciá-los, reconhecê-los, expressá-los, como lidar com emoções. Segunda coisa que a gente aprende é como lidar com conflitos, porque conflitos vão acontecer em todos os lugares. Viver no mundo é viver em conflito.
Até na igreja tem conflito. Conflito entre irmãos, conflito no meio do coral, conflito no meio dos músicos, conflito no meio das pessoas. Viver em família é viver em conflito, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. É por isso, então, que o que a gente faz, a gente ensina os nossos filhos, quando eles estão brigando, a como lidar com isso. Quando nossos filhos, por exemplo, estão brigando com uma criança lá fora, se a mãe defende seu filho, e não interessa, ou o pai, não interessa se ele está certo ou errado, meu filho, eu vou lutar por ele. Você está ensinando para o seu filho alguma coisa errada. A gente tem que aprender na família como lidar com nossos conflitos. Terceira coisa, como lidar com perdas. Porque a vida é assim, a vida nem sempre a gente ganha e muitas vezes a gente perde. E é muito importante que você ensine os seus filhos a como lidar com perda. Nós temos que aprender isso em família, porque a vida não é só ganhar. E a verdade é que é melhor perder no início do que perder no fim. Se, por exemplo, você vê um time, o Warriors, no ano passado, eles ganharam mais de 76 jogos, foram muitos jogos, bateram um recorde de vitórias. Mas no finalzinho, eles perderam o campeonato. Ninguém lembra do ano passado as vitórias, só lembra da perda dele. Então, é melhor perder no início e aprender a lidar a perder no início do que perder no final. Pensa no Brasil na Copa. Quem lembra dos jogos que nós ganhamos na última Copa? Tudo que a gente lembra é o quê? 7-1. Porque perdeu no momento mais chave, perdeu. Isso não é bom. Quando a gente lida com os nossos filhos e com os nossos pais, e você como marido e mulher, você vai ter que aprender que nem sempre nós ganhamos. Eu posso falar isso, eu não pude falar no inglês, porque a pessoa podia estar aqui, mas teve uma criança que veio na igreja, e ela veio, e a Tereza estava dando aula naquele dia, e era uma brincadeira, e alguns ganhavam, outros perdiam, e essa criança perdeu o joguinho, lá na salinha das crianças. Aí a criança começou a ficar chateada com a Tereza, falou assim, não, eu também quero ganhar, mas você perdeu. Ela falou, não, na minha escola eu aprendi que a professora diz que todos nós somos ganhadores. Você sabe que hoje o método das pessoas é que antigamente você ganhava o troféu só quando quem ganhava, agora você ganha um troféu por participar. Aí ela falou assim, a criança falou para a Tereza assim, na minha escola diz que todos nós somos ganhadores. Minha esposa olhou para ele e falou assim, diga para a sua professora que ela está errada. Aqui nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde também. E depois a mãe veio conversar com a Tereza, ela falou assim, tem que aprender que nem sempre a gente ganha. Lembra na sua família, não sei se você fez isso na sua família, quantas vezes a gente jogava joguinho em casa, jogo da dama, ou banco imobiliário, e a criança sempre quer ganhar, mas você tem que aprender e mostrar para ela que às vezes ela tem que perder. E as perdas não só são em jogos, mas às vezes pessoas na nossa vida, que a gente perde, que vão embora, e a gente tem que aprender isso cedo na nossa vida. Quando nossos filhos eram pequenos, em 1988, 89, Gabe tinha 3 anos de idade, ela nasceu em 86, e eu não sei, alguns de vocês nem eram nascidos, mas em 89 teve um grande terremoto nessa área, que foi um dos maiores terremotos, em 1989, a gente morava em Fremont, e nós tínhamos um papagaiozinho, um cocktail, que é entre papagaio e periquito, que a gente tinha em casa, e o nome dele era Carioca. Gabe amava o Carioca, e depois do terremoto de 89, alguma coisa aconteceu que o Carioca morreu. E a Gabe ficou devastada, porque o Carioca morreu. E quando eu cheguei em casa, a Tereza me falou e a gente resolveu fazer um funeral para o Carioca. A gente botou o Carioca dentro de uma caixinha, colocamos nisso e fomos lá para fora, morávamos no apartamento, fomos lá para fora, cavamos um buraco e fizemos um culto fúnebre para o Carioca. Oramos, abençoamos, entregamos ele de volta à terra. Por que a gente fez isso? Não por causa do Carioca, mas por causa da Gabe. A gente queria ensinar para ela como lidar com perda. Quando a gente aprende isso na família, a gente cria na criança perseverança. Um dos versículos que eu amo, e eu queria que você guardasse esse versículo como lema na sua vida, é Provérbios capítulo 24, e o verso 6 diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Como é que ele aprendeu a se erguer, mesmo que caia 7 vezes? Ele aprendeu perseverança. Ele aprendeu que uma queda, que uma perda não é o fim do mundo, mas é uma oportunidade para começar de novo.
Terceira coisa que nós aprendemos na família a quarta coisa são os importantes valores. Pais, muito importante, é sua responsabilidade ensinar os seus filhos o que realmente é importante na vida. E como crentes, os nossos valores saem daqui, da palavra de Deus. Os nossos valores não saem da rede social. Os nossos valores não saem da escola, nem de Hollywood, nem dos filmes, e muito menos de novelas. Nossos valores saem da palavra de Deus. Amém. E é na família que você ensina valores. O que é importante, o que não é importante. Porque o mundo vai colocar valores no coraçãozinho e na mente dos seus filhos, mas é na família. Mas é importante não só falar dos valores, mas viver os valores. A última coisa que eu acho que é importante que nós aprendemos na família são os bons hábitos. A dizer obrigado, a compartilhar, a comer de forma correta. Tem gente, por exemplo, que come feio demais. Quando come, faz uma sujeira. Aonde ele aprendeu isso? Em casa. Tem criança que é mal criada. Quando eu vejo uma criança mal criada, eu não olho para a criança. Eu falo, ela é mal criada porque aprendeu com os pais. Talvez a pessoa não vai falar o que eu vou falar para você. Se o seu filho, se o meu filho, principalmente, depois que cria, eu continuo ensinando valores. Até hoje, eu e Tereza, nossos filhos estão criados, eles não gostam, mas quando a gente vê alguma coisa errada, a gente fala com eles. E muitas vezes eles resistem, mas é o meu trabalho, o trabalho da Tereza, ensinar valores. E o seu trabalho, para você, não interessa quanto tempo, mas principalmente vocês estão em casa, se os seus filhos são mal criados, a responsabilidade é sua. Se eles correm na igreja porque você não está ensinando. Se eles estão sendo mal criados com as pessoas, a culpa não são deles. A culpa não é deles. A culpa é sua. Porque os hábitos são aprendidos em casa. A segunda pergunta que a gente perguntou às crianças foi essa. Eu queria que vocês olhassem e vissem a resposta deles. Quando terminou essa entrevista, o Fabrício, que estava lá comigo, falou, eu estou tocado com essas crianças. E eu e Tereza ficamos realmente animados com o que a gente ouviu dos nossos filhos. Essas crianças disseram, nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a respeitar, nós aprendemos a perdoar. Parabéns, pais. Nem tudo que você está fazendo está errado, não. E principalmente se seus filhos foram escritos, parabéns, parabéns, parabéns. Eu amei aquela criancinha. E no inglês ele fala assim, I learned to have Jesus. Pais, como é que a gente ensina isso? A gente ensina isso por exemplo. Não é só falando, é por exemplo. Eu amo essa passagem que Jesus diz em João capítulo 13, verso 15, ele diz assim, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu lhes dei o exemplo. Eu quero que os meus filhos possam dizer assim, eu aprendi a amar a Deus com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi a amar a minha esposa e amar o meu esposo com minha mãe, com meu pai. Que nós, adultos, possamos ser exemplos. Exemplos para os nossos filhos, exemplos para os nossos netos. Que a gente possa dizer, como Jesus falou, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. A segunda forma que a gente ensina valores é através do ensinamento contínuo. Ou seja, isso não vai ser só uma coisa só, você vai ter que continuamente falar a mesma coisa 10 vezes até que entra na cabeça. Olha o que diz a palavra de Deus. Ensine-as com persistência a seus filhos. Não vai parar. Você ensina que ele tem que ir ao banheiro, você ensina que ele tem que escovar o dente, mas você tem que continuar ensinando. Você ensina a amar a Deus,
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando. Naquela época eles viajavam andando, ou seja, quando você estiver no carro, viajando, em férias, quando você estiver deitado, quando você se levantar. Então, primeiro por exemplo, segundo por ensinamento contínuo. A gente não pode ensinar, você não ensina através de crítica. Crítica é focar no negativo. Se eu falo para vocês o seguinte, olha, gente, ninguém olhe para cá, ninguém olhe para cá, ninguém olhe para essa Bíblia, o que você vai fazer? Você vai olhar? Porque eu estou focando no negativo. Crítica é isso, criticar é focar no negativo. Eu sei que existe crítica construtiva, mas a definição de crítica é focar ou achar o negativo. A Bíblia diz que essa não é a forma, porque quando você foca no negativo, e todos nós somos culpados disso, a gente na verdade está focando naquilo que a gente não quer que aconteça. A Bíblia diz, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A segunda forma que a gente não deve fazer, a gente deve fazer exemplo, ensino contínuo, não crítica, mas também não por comparação. Todos nós erramos nisso. Você tem 2 filhos, por que você não pode ser mais como seu irmão? Ou a mulher falar para o seu esposo assim, por que você não pode ser mais como o pastor Márcio? Você não pode ser mais como o pastor Fernando? Você não pode ser mais como o João, como o vizinho. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ou o marido falar, por que você não pode ser mais como a minha mãe? Isso mata o casamento, isso arrebenta o casamento. Por que você não pode ser mais como a fulana de tal? Comparação, queridos, é a pior coisa que você pode fazer para ensinar valores. Olha o que a Bíblia diz, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que faz, sem precisar, diga comigo, comparar o seu modo de agir com o dos outros. Comparação não ajuda em nada. Rapidinho para concluir. Juntos, características de famílias incríveis. Número 1, famílias incríveis colocam Deus no centro. 2, famílias incríveis são alegres e divertidas. 3, famílias incríveis incentivam o crescimento dos outros. 4, famílias incríveis protegem uns aos outros. Vocês conhecem essa passagem em Mateus 5,45. Jesus disse, a chuva cai sobre o justo e os injustos. A chuva cai sobre todos. Isso pode ser visto de forma positiva e de forma negativa. O que significa a chuva cai sobre justos e injustos? Significa que coisas boas acontecem com justos e injustos, e coisas ruins também acontecem com justos e injustos. E toda família vai ter momentos difíceis, de desafio. Mas a Bíblia diz que a gente tem que nos ajudar uns aos outros. A família passa por tempestade, mas nós temos que nos ajudar. Olha o que diz a palavra de Deus. É melhor haver 2 do que 1. Se um cair, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Toda família vai passar por tempestades, mas nós temos que proteger um ao outro. Preste atenção, maridos. Você tem a obrigação de proteger a sua esposa. Esposa, você tem obrigação de proteger o seu esposo. Pais, você tem obrigação de proteger os seus filhos. E filhos, seus pais hoje têm vigor, mas eles vão ficar velhos. E você tem obrigação de proteger os seus pais. Não estou dizendo prover, não. Porque a Bíblia diz que os pais provêm para os filhos e não da outra forma. Mas você tem que proteger os seus pais. Minha sogra tem 79 anos, vai fazer 80 anos. Meus pais têm um 77, outra 76. Embora eles tenham a vida deles, moram na casa deles, eu tenho obrigação de protegê-los. Então, no dia 4 de julho, eu e Tereza sabíamos que a sua mãe estava só, fomos lá passar o dia com ela.
Foi bom para ela e foi bom para a gente demais. No dia anterior, eu e Tereza fomos ver meus pais e gastamos tempo de qualidade com eles. Eu sei que alguns de vocês, seus pais estão no Brasil, mas você pode protegê-los também, de alguma forma. Família se protege um ao outro. E por último, famílias incríveis servem os outros. Ou seja, não pensam só em si, não são egocêntricas. Uma das lições mais importantes que você pode ensinar aos seus filhos é compartilhar. Compartilhar. Ajudar as pessoas, não é só você. A gente vê isso, o pastor Max falou sobre isso no domingo passado. E a gente vê isso na fila da comida. A gente tenta trazer tudo para nós. Meu pai era assim. Papai foi um tremendo pai. Eu não quero falar nada negativo, somente coisas negativas. Meu pai foi um tremendo pai, me protegeu, guardou. Eu amo meu pai. E eu sou fruto do relacionamento dele e da minha mãe. E dou graças a Deus, da minha mãe eu recebi a herança espiritual e do meu pai eu recebi vários valores. Mas uma das coisas que papai fazia que não era bom, e eu tinha essa tendência também quando meus filhos estavam crescendo, papai protegia a gente muito. Então, por exemplo, quando a gente ia num lugar, papai queria ter certeza que tinha comida primeiro para a gente. E ele tentava encher o prato para a gente. Se tivesse 2 cobertas, ele tentava dar para a gente. E quando a gente queria dormir na casa dos outros, ele falava assim, não, meus filhos não dormem na casa dos outros, porque se tiver 2 cobertores, não vão dar para o meu filho. E a gente começou a ser tão egocêntrico. Família precisa de ser mais altruísta. Ensinar os seus filhos a ser generoso. Tem algumas passagens na Bíblia que eu gostaria de passar para vocês para terminar. Diz assim, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Em Atos 10 fala da família de Cornélio, diz assim, ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus. Eles davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Em 1 Coríntios 16:15 fala de Estefanas, assim, vocês conhecem Estefanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Ensinar a seus filhos compartilhar, ensinar a dar comida a alguém, ajudar alguém, que a família existe para ser de bênção para outras pessoas. Nós estamos lutando por uma família incrível. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu vou pedir ao grupo de louvor que volte nesse momento, porque a gente vai terminar o culto de uma forma muito gostosa, cantando um cântico e orando a Deus. Preste atenção. Olhe para mim, por favor. Famílias incríveis não são perfeitas, mas fizeram escolhas certas. Famílias incríveis não são perfeitas, mas fizeram escolhas certas. Deus não quer perfeição. Deus quer que a gente faça escolhas corretas. À medida que eu fui falando, você foi pensando na sua família. À medida que eu fui falando, você pensou na forma que você foi criado. E talvez você veio de uma família que não teve esses princípios. Você pode mudar a história da sua família, à medida que você agora constrói a sua família. Alguns de vocês estão no nível em que vocês têm filhos ainda em casa, e você está criando presta atenção, eu queria muito ter ouvido essa mensagem quando meus filhos eram pequenos. Eu queria muito ter ouvido essa mensagem. Eu queria muito que eu tivesse tido um pastor que ensinou isso para mim, para que eu não cometesse alguns erros que eu poderia ter evitado. Muitos desses princípios nós colocamos em práticas, mas outros eu poderia fazer melhor. Mas você tem a vantagem agora de aprender isso. E alguns de vocês estão no nível que eu e Tereza estamos, seus filhos já estão criados. Mas você pode ser de bênção na vida de outras famílias e na vida dos seus netos. Mas tudo começa com uma escolha. E eu queria que você lesse esse último versículo da palavra de Deus. Vocês conhecem esse versículo? Escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leia comigo esse salmo, essa passagem, por favor.
Escolham hoje a quem irão servir. E agora bem alto. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai querido, eu falei hoje sobre princípios, características de famílias incríveis. E eu sei que essa manhã, não só aqui na igreja, mas pessoas que estão assistindo em casa, os níveis familiar, de relacionamento familiar, são variados. Algumas pessoas aqui, sinceramente, têm um nível familiar ruim, ou tiveram um nível familiar ruim. Alguns têm um nível familiar médio, outros têm um bom nível familiar. Mas o que nós queremos é melhorar. Nós queremos famílias incríveis. Nós aprendemos 5 princípios essa manhã e eu oro que tu nos ajude a colocar em prática. O primeiro princípio que nós aprendemos é que famílias incríveis colocam Deus no centro. Eu oro que todos que estão ouvindo a minha voz possam colocar Deus no centro da sua família. Nós aprendemos que famílias incríveis se divertem, gozam um ao outro. Ajuda-nos a aprender a se divertir, a gozar a presença um do outro, a gozar os nossos filhos, a não estar tão ocupado com o trabalho que os nossos filhos crescem sem a gente. Nós aprendemos que família incrível tem uma atmosfera de crescimento, porque um aprende com o outro. A gente aprende a lidar com conflito, a lidar com os nossos sentimentos, a lidar, Senhor, com perdas. Nós aprendemos valores, nós aprendemos bons hábitos. Ajuda-nos a fazer isso. Nós aprendemos que famílias incríveis protegem uns aos outros. Pai, eu oro, Senhor, que tu possa restaurar relacionamentos, que o marido possa proteger a esposa proteger o marido, os pais os filhos os pais. E por último eu oro que a gente possa aprender a sermos altruístas e não egocêntricos, a servir aos outros, a não pensar que a nossa família é a única, mas ser canal de bênção na vida de outros. Eu oro por todos aqui presentes. Eu oro que Deus possa nos abençoar, para que o nível familiar possa melhorar. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Eu queria que a gente cantasse esse primeiro cântico que foi cantado no início do culto. E a gente vai terminar com esse cântico, depois eu faço uma oração final. Todos esses princípios que eu falei hoje, também se aplicam à família de Deus. Se aplicam à igreja. Semana que vem, não perca. Eu vou falar sobre o relacionamento de marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, entre um homem e uma mulher. Na terceira semana eu vou falar sobre relacionamentos entre amigos, entre irmãos na igreja. E depois vamos falar do nosso relacionamento com Deus. Para terminar, vamos cantar esse cântico.